Passamos ao último item da pauta, antes da votação nominal, que é da relatoria do senador Magno Malta, que ele está relatando matéria em outra comissão também, e solicitou ao senador Esperidião Amin que fosse o relator ad hoc. É o item 8, projeto de lei 1847 de 2021, terminativo, que confere o título de Capital Nacional do Agroturismo ao município de Venda Nova do Imigrante, no estado do Espírito Santo. Autoria Câmara dos Deputados, iniciativa deputado federal aqui presente, está aqui, estava procurando, deputado federal Ivair Vieira de Mello, seja novamente muito bem-vindo à comissão. Relatoria senador Magno Malta, relatório pela aprovação. Concedo a palavra ao nobre senador catarinense, que sempre me honra dizendo que eu sou o quarto senador de Santa Catarina. Isso é motivo de muito orgulho para mim, pela história das famílias, para a leitura do relatório. Então, senador Esperidião Amin, com a palavra. Senhor presidente, eu recebi com grande honra a solicitação do senador Magno Malta para ser o relator ad hoc, e veio de contrapeso o assediador ad hoc, na pessoa do deputado, querido amigo Evair de Mello. Eu quero primeiro me referir ao resumo sobre a cidade, Venda Nova do Imigrante, que junto com Santa Teresa está celebrando o início das comemorações dos 150 anos de colonização italiana, 1874, 1875, portanto, estamos às vésperas dos 150 anos fechados da migração italiana, mais ou menos contemporânea com a do meu estado e do seu estado. E no caso do Espírito Santo, pelo que eu sei, oriundos também do Vêneto. Do Vêneto e do Trento. Para quem ele não sabe, por exemplo, que o meu sobrenome materno é Busetto Marini. Meu avô materno era de Bevilacqua, Verona, e a minha avó materna era de Santa Maria de Feleto, Treviso, criada em Pádua. E os trentinos também, Só quero dizer que a minha esposa é neta de italianos também, Parolini e Gabardo. Então, o senhor vê que nós temos, tanto em Santa Catarina, a maior migração foi italiana, apesar dos alemães, que é o seu lado paterno, propagarem, ou darem a impressão de que o Estado é germânico. Mas eu acho que tudo isso me aproxima dessa homenagem. E, como capital nacional do agroturismo, ela se firma pelas suas tradições. Nós estamos concluindo, neste momento em Santa Catarina, a Semana de Nova Veneza, também de origem vêneto, com baile de máscaras, a semelhança da terra natal. Então, essa tradição que sempre coloca a família com grande destaque. O familismo é uma marca italiana, tradição, cultura, e o agroturismo se transforma não só em ocupação e tradição, mas em renda, em atividade econômica. Queijos, biscoitos, presuntos, socol feitos com lombo do porco. Isso na véspera, quase ao meio-dia, é muito ruim falar porque desperta outras tentações. Mas tudo isso compõe a identificação geográfica da região. Eu não menciono café porque faz muito tempo que eu não provo café dessa região, então eu perdi a memória do café do Espírito Santo, que antes o deputado Evair de Mello cuidava para que a gente não esquecesse o sabor. Então, como eu estou um pouco esquecido, não vou mencionar essa atividade. Mas quero dizer Senador Esperidião,
Inclusive, ele aprendeu a lidar com café em Minas. Em né? Minas Gerais. E se transformou num grande pesquisador da empasca, mas perdia a memória do sabor. Porque o café exige que você prove de vez em quando. Como ele sumiu, então eu vou deixar aqui uma lacuna reivindicatória em nosso nome. E completo dizendo o seguinte: sei que sua nobilíssima esposa, Dona Alicia Calimã, e portanto esposa do nosso querido Evair de Mello, é a responsável pelo turismo da cidade. E está, entre outras coisas, pagando uma pequena pena pelas dívidas que ele deixou como secretário. Na época, secretário de Agricultura. Então, ele deixou algumas pendências que a Santa Alicia está pagando para, digamos assim, honrar a família. E quanto aos elementos, né, que constituem essa identidade que nós queremos aqui carimbar, digamos, eu vou à parte que eu considero substantiva do relatório do nobre senador Magno Malta. Agroturismo, conhecido como uma categoria do turismo realizado no ambiente rural, o agroturismo se mostra potencialmente importante para a situação econômica das famílias tradicionais campestres, que ainda permanecem com as práticas agropecuárias como a principal fonte de renda, ao agregar valor a produtos e serviços, além de resgatar e promover o patrimônio cultural e natural do ambiente e da comunidade. E agora, isso eu não estou acrescentando, adotado em países como Portugal e Itália, bem como em algumas regiões brasileiras, como no Espírito Santo e Santa Catarina. Eu estou lendo, não estou inventando. O agroturismo faz uso dos recursos e das relações que os habitantes do ambiente rural já possuem e que fazem parte da sua história e do seu modo de vida. A atividade também proporciona o resgate das tradições culturais da população local. Os moradores do campo passam a valorizar mais seus hábitos e costumes, as tradições aprendidas com seus antepassados passam a ser mais preservadas pelo interesse que os turistas demonstram por essas particularidades. Dessa forma, ao mesmo tempo em que preservam suas tradições, valem-se das mesmas como um atrativo a mais. Venda Nova do Imigrante, o nome mostra qual foi a história. Apareceu uma venda nova numa localidade e ela pertencia, a Venda Nova, a um italiano imigrante, nesse caso. Atua basicamente na produção e comercialização de gêneros alimentícios, tais como bolos, biscoitos, geleias, macarrão e queijos, bem como artefatos em madeira e pedra, bordados e sabonetes. O destaque é o socol, embutido de carne suína, feito do lombo do porco, fabricado a partir de uma receita de origem italiana que se mantém viva no seio das famílias da cidade, da mesma forma que os antepassados italianos faziam. No texto não menciona café também. O município está aberto às práticas do agroturismo ao longo do ano inteiro, mas em alguns períodos específicos a cidade fica mais em evidência, como no inverno, pelo clima frio, que atrai muitos visitantes, e por ocasião da festa da polenta, realizada todos os anos no mês de outubro, que celebra as tradições italianas. Importa ainda salientar que desde 2006, devido ao reconhecido pioneirismo e à excelência do desenvolvimento da atividade, o município de Venda Nova do Imigrante já foi declarado capital nacional do agroturismo pelo próprio Ministério do Turismo. Dessa forma, consideramos pertinente e meritória a iniciativa ora proposta e somos, no mérito, favoráveis à concessão do título de capital nacional do agroturismo ao município de Venda Nova do Imigrante no estado do Espírito Santo. Acrescento ainda que o meu saudoso amigo Gerson Camata, família geral, de família
da Venda Nova do Imigrante, um italiano de grande cultura, Gerson Camata, saudoso amigo que, infelizmente, o capricho do destino nos levou, casado com Rita Camata, que também era dessa região. Ele gostava muito de me contar histórias, não da região dele, mas de Domingos Martins, que é a terra dos pomeranos. Dos alemães e pomeranos. Pomerano. Nós temos Pomerode em Santa Catarina, o que mostra a afinidade dos dois estados. Aliás, já que o senhor falou em queijo, Pomerode ganhou no país de Gales e na Suíça 2 prêmios, medalha ouro, para 2 tipos de queijo, Morro Azul e Texto Salto. Prêmios internacionais. No caso também, utilizando a tradição, no caso, pomerana, que também é muito expressiva no Espírito Santo. Portanto, eu acho que isso é um esforço correto para justificar uma tradição que hoje é um atrativo turístico e econômico. Por isso merece o nosso aplauso e reitero que o meu voto é pela juridicidade, constitucionalidade, conveniência e no mérito pela aprovação, e me congratulo, aí sem fazer nenhuma alusão menos de mérito, me congratulo com o deputado Evair de Mello, porque ele está honrando o seu mandato, honrando o seu estado e honrando uma tradição que, no caso, é compartilhada pelo meu estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Muito bem. Belo relatório e bela apresentação. Está em discussão a matéria. Eu quero perguntar só ao relator se Vossa Excelência conhece Sokol. Conhece? Já. O lombinho. Nossa. O lombo do porco. Ele é curado inteiro. Só perde barriguinha do suíno. A barriguinha do suíno, besuntada com álcool no churrasco, é imperdível. Imperdível. Ganha, inclusive, do Eisbein. Eisbein com chucrutes, a pururuca, então, mas ela ainda ganha. Ainda ganha, Como o senhor vê, eu fiz um curso prático de provação, de provar a comida alemã também. Até porque sou casado com uma Schmidt-Heinzen. O Eisbein é importante, né? O joelho de porco, né? Também defumado, natural. Pururuca, melhor ainda. Que bom. Está encerrada a discussão, a votação da matéria será nominal. Quero parabenizar o deputado Evair de Mello, que nos dá a honra de estar aqui presente, né, assediando, né, o relator para que o voto seja, entre aspas, favorável. Permita cumprimentar o deputado, brincadeiras à parte. O deputado, o senador Espiridião Amin e o senador Magno Malta. Só para dizer que eu sou de Caxias do Sul e comi polenta. Tinha dias que eu dizia, por amor de Deus, polenta não. Mas eu adoro polenta. Seja ela na chapa ou seja colocada e cortada com linha. Na chapa é o ideal. Mas polenta não tem comida melhor, né? Polenta com frango, polenta frita, polenta na chapa com queijo em cima. Né? Coisa deliciosa, né? Só quero saber se o senador Paulo Paim sabe cantar a música. Quando se pianta la bella polenta, e vai adiante, né? Não, mas eu traduzo para o português. Smícia, mania e dopo. Cortado. Muito bem. Muito bom. Temos então a votação nominal em bloco dos itens 1, 3, 7, 8, 9 e 11 da pauta. Solicita a Secretaria que abra a votação. Em votação, as seguintes matérias, nos termos dos relatórios apresentados. PL 2256, 2019, 2266, 2021, 1795, 2021, 1847, 2021,
1671/2022, 2563/2022. Os senadores que votam com os relatores votam sim. Excelência, enquanto votam aqui... Pois não. Com a palavra, senador. Quero dar os parabéns ao Evair, dizer que o Estado do Espírito Santo é um Estado irmão. Nós tivemos uma querela, Espiridião, houve uma querela que quase se transformou em guerra, né? Do contestado. Existiam lá municípios que não se sabia se parte era do Espírito Santo ou parte era de Minas. Então, naquele tempo, se chegava as polícias a se enfrentarem, e isso foi resolvido ao longo do tempo com muito diálogo, e que hoje o Espírito Santo é a nossa segunda casa, quando nós falamos, inclusive, em aproveitar o litoral. A praia de Minas o Espírito Santo, é a primeira praia e a mais natural. E o senador Paulo Paim me fez lembrar aqui uma coisa folclórica que meu pai tinha, senador. Meu pai, quando saía para uma festa, meu pai jantava antes de ir para a festa. Meu pai pedia a janta. Ele falava: pai, o senhor vai jantar antes de ir para uma festa? Aí ele falava assim: sei lá se nós vamos chegar lá e as pessoas estão gemendo na canjiquinha. Aí eu não entendia, apesar de ter sido criado na roça, mas eu não entendia. Mas por quê? O senador falou sobre a polenta. Em Minas, a polenta é o angu. Nós temos como um angu. E ele leva um pouco de sal, às vezes, ou não, dependendo do lugar que vai. Na minha região, por exemplo, era só o fubá cozido e se comia como a polenta. Se fritava, se comia com queijo e tudo mais. E o outro produto era a canjiquinha, que é o milho moído na pedra, né, que se fazia aquela coisa. Como naquela época era muito difícil, a canjiquinha era uma comida de famílias que não tinham dinheiro. Então se fazia no fogão a lenha, e aquilo quando ferve, né, explode, aí suja o fogão a lenha, que eles chamam de brear o fogão a lenha. Então quando se chegava numa casa, a primeira coisa que se olhava era o entorno do fogão a lenha. Se o fogão a lenha estivesse breado de canjiquinha, o povo aqui está gemendo na canjiquinha, eles estão sem dinheiro. Então não vamos exigir muito da festa. Sucesso hoje também, né, em termos de saúde, sem dúvida alguma. E contarmos em breve com a presença de Vossa Excelência, de novo no Senado Federal. Muito bem, ainda estamos quase com quórum completo para a votação. Presidente, eu ia pedir, se possível, um requerimento extra-pauta, até conversei com a sua assessoria, que seria uma audiência conjunta, CDH e Comissão de Educação. Isso. Vossa Excelência pode, em primeiro lugar eu coloco em votação a possibilidade de examinarmos o requerimento extra-pauta, não havendo objeção, passamos Vossa Excelência pode... Até, senador Paulo Paim, eu acho que, em primeiro lugar, encerramos a votação. Perfeito. E aí já passamos, então, a apreciação do requerimento. Como já temos o quórum, inclusive, passando os 17 senadores e senadoras, acho que todos já votaram, declaro encerrada, então, a votação. Peço que a secretaria abra o painel. Proclamamos o resultado e logo em seguida passo a palavra a Vossa Excelência. Votaram sim 16, não ninguém, abstenção também ninguém, quórum 17. Então, o senador, aqui só um minutinho, aprovados os projetos de lei nos termos dos relatórios apresentados, PL 2256 de 2019, PL 2666 de 2021, PL 1795 de 2021, PL 1847 de 2021, PL 1671 de 2022 e PL 2563 de 2022. As matérias serão encaminhadas à mesa para as providências cabíveis.